Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou acompanhar vocês ao longo dessa aula. Por falar em aula, vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Então, nosso objeto de conhecimento é o seguinte: desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade, o nosso detalhamento, a língua inglesa como meio de acesso às práticas corporais presentes em outros países. Vamos iniciar nossa aula? A nossa aula de hoje vai tratar, então, das práticas corporais e aí, então, nós temos um vasto vocabulário acerca desse tema, né, que são as práticas corporais. Então, todo aquele vocabulário que nós trabalharmos é importante vocês anotarem, especialmente aqueles que vocês desconhecem, tá bom? Também vamos tratar de questões gramaticais ao longo da aula, vamos principalmente ampliar o vocabulário, tá certo? Vamos iniciar, então, falando sobre os desafios, né, que nós temos da contemporaneidade com relação as práticas de exercícios físicos, né, que são as práticas corporais. Quando a gente se refere às práticas corporais, então diz respeito a todos os elementos que compõem, então, as práticas de atividade, relacionados aí a produtos que as pessoas tomam para emagrecer. Então, todo esse arcabouço que nós temos aqui, ele é tratado, então, dentro desse tema que são as práticas corporais. Então, nós temos aqui, né, de contemporary challenges of bodily practice in society include. Então, na nossa prática contemporânea, né, nossa prática corporal, nós temos esses temas aqui, que são temas bastante relevantes, né, e que nós vamos debater sobre cada um deles. Então, os desafios da contemporaneidade com relação às práticas corporais, né? Reiterando que práticas corporais é quando a gente se refere a todos os elementos que compõem as práticas de esportes, as práticas de atividade física de modo geral e todos esses elementos aí, né, que compõem essa atividade. Então nós podemos iniciar aqui falando do sedentarismo. Sedentarism, que trata, né, de um problema, né, que nós temos na nossa sociedade e que está em processo de expansão, né, que é o sedentarismo. Para quem não sabe, né, o sedentarismo, então, é quando as pessoas, por exemplo, deixam de fazer atividades físicas justamente pelo que a vida moderna propõe, né? Por exemplo, nós temos hoje casas muito mais confortáveis, nós temos meios de interação mais simples, né? Antes, por exemplo, o telefone tocava, você tinha que sair de onde você estava para ir até o telefone. Hoje o telefone acompanha você ali ao mesmo tempo que está na TV. Então, todos esses elementos da vida contemporânea, elas ajudam, então, nesse problema aqui que é o sedentarismo, tá? Sedentarism, que é um problema, então, bastante grande para toda a sociedade, não só do Brasil, no mundo todo. Outro ponto que nós temos é accessibility. Quando nós falamos de práticas corporais, nós também temos que levar em consideração a acessibilidade, né? Se essas práticas corporais são necessárias para combater, então, o sedentarismo, por exemplo, precisamos pensar na acessibilidade dessas práticas corporais. Tem que ser algo acessível a todos. Aí nós temos um outro tema que é inclusão, inclusion. Também as práticas corporais elas precisam abrir espaço aí para a inclusão, né, de todos os indivíduos, né, porque o sedentarismo, por exemplo, ele é um problema que atinge todas as pessoas. Mas aí é preciso pensar em formas para que todas as pessoas sejam inclusas dentro desse processo. Então nós temos mental health, também é um tema que nós tratamos aí dentro dos desafios da contemporaneidade, né? Saúde mental também é muito importante. Aí nós temos commercialization, né, que é o comércio. Quando a gente fala commercialization, é o comércio relacionado às práticas corporais, tá? E aí sustainability ou sustentability, essa pronúncia pode variar, depender aí do falante, né? Nós sempre carregamos algo que é muito próximo, que é muito próprio da gente, né, que é o nosso sotaque. Então, esse nosso sotaque de falantes da língua portuguesa, ele vai interferir também na pronúncia em língua inglesa. Então, não se engane, essa pronúncia perfeita, ela não é possível, tá? Mas, enfim, a gente tem sempre o norte, a gente vai caminhando nesse sentido. Então, se vocês ouvirem sustainability or sustainability, está correto, desde que vocês compreendam essa informação que está sendo passada. É sob essa perspectiva que a língua inglesa trabalha, especialmente agora que ela se transformou na língua franca, tá? Teve uma mudança aí que já vinha acontecendo, né, há muito tempo, era um processo já que estava sendo desenvolvido,
mas que foi efetivada agora. E nós temos, então, cultural diversity. Nós também temos que levar em consideração isso quando nós estamos falando de práticas corporais, tá certo? Todos esses elementos, eles dizem respeito às práticas corporais. Agora a gente vai ver a definição de cada um deles. Aproveitem para anotar palavras desconhecidas, ampliar vocabulário, anotem verbos, tá certo? Vamos ver a primeira definição de sedentarism. Olha só. Sedentarismo, então, né? Sedentarism, final zm, né? Ele tem essa pronúncia, esse SM aqui. Sedentarism. The rise of sedentary lifestyles due to technology and urban living leads to health issues, like obesity and cardiovascular disease. O que está escrito aqui? Bom, sedentarismo, então, ele leva a todos esses problemas aqui, tá? The rise quer dizer o aumento. Rise é o levantar, o aumento. O aumento do estilo de vida, lifestyles of sedentary. Então, o aumento, né, do estilo de vida sedentário, que é a falta de práticas esportivas, né, de práticas corporais, por causa do to, quer dizer, por causa de, né, se dá através de technology and urban living leads, né, a vida urbana. Então, o aumento do estilo de vida sedentário se dá por causa da tecnologia e do estilo de vida urbano, que aí, né, orienta, então, a problemas de saúde, né, questões de saúde, health, saúde, né, então, que leva para questões de saúde, a palavra issues, quer dizer, nesse sentido, nesse contexto, leva a questões, né, de saúde, like, como obesidade, obesity, and cardiovascular disease, e problemas cardiovasculares. Então, o sedentarismo, ele é um problema social mesmo, né, um problema da nossa sociedade atual, muito por causa desse estilo de vida que é favorecido pela tecnologia e o estilo de vida predominantemente urbano. Acessibilidade, accessibility. Acessibilidade, então, many individuals face barriers to participating in physical activities, including lack of facilities, financial constraints, and social inequalities. O que está escrito, então, accessibility, acessibilidade? O final TY, gente, ele vai ter a tradução na mais das vezes, essa aqui, ó, da língua portuguesa, dade, tá? Por exemplo, eu tenho city, tá? Aí a tradução vai ser cidade. Então, repare que o final TY, em língua inglesa, ele vai levar, na mais das vezes, a finalidade da língua portuguesa, então, acessibilidade. Many individuals, muitos indivíduos encaram barreiras, barriers, to participating in physical activities. Então, muitos indivíduos, né, encontram barreiras para participar de atividades físicas, physical activities, incluindo falta de facilidades, né? Por exemplo, de acesso mesmo aos locais, por exemplo. Problemas ali também de ordem financeira, financial, and social inequalities. E social não é uma palavra cognata, falta de igualdade, tá? Então, aqui seria desigualdade, tá? Inequalities. Então, todos esses elementos ajudam a estabelecer a acessibilidade, né? Ou a falta de acessibilidade, certo? Outro aspecto que nós levantamos com relação às práticas corporais foi inclusion. Inclusion é a inclusão, tá? É diferente de acessibilidade. Acessibilidade é permitir mesmo que os indivíduos, né, que a população tenha acesso. E inclusion, ele diz respeito a incluir todos os indivíduos, tá? Que é um pouquinho diferente. Ensuring that bodily practice, assegurando, né, que as práticas corporais, body, essa palavra vem de... Deixa eu apagar aqui, voltar. Olha só, body. Essa palavra aqui, ó, que dá origem, tá? Body é corpo, bodily, né, relacionado a corpo. Então, práticas corporais estão ou são inclusivas para pessoas com disabilities. A palavrinha disabilities são aquelas pessoas que têm dificuldades de locomoção, por exemplo, né? Ela não tem habilidade de se locomover. With disabilities, the elderly. Aqui a palavra elderly é relacionado à idade, tá? Idoso.
Então, o problema da inclusão, né, um tema que diz respeito a pessoas com dificuldade de se locomover, questões de idade, né, elderly, and diverse socioeconomic backgrounds is crucial. Então, e diversidade socioeconômica, né, são crucial ou é crucial. Então, para a gente ter inclusão, é preciso a gente prestar atenção nas pessoas com dificuldade de locomoção, disabilities, and elderly people, pessoas idosas, né, relacionado à idade, and diverse socioeconomic backgrounds crucial, e também problemas relacionados aí a questões socioeconômicas, né, que diz respeito aos ganhos, né, das pessoas, enfim, para a manutenção da vida. Baixos salários, por exemplo, impede que se tenha esse aspecto de inclusão amplamente aberto a todos, tá? Aí nós temos também, além da inclusão, mental health, saúde mental. Health, então, é saúde, mental, né, uma palavra cognata, e aqui a gente chama atenção para a palavrinha que inicia com H. Palavras em língua inglesa que iniciam com H, elas têm som de R, portanto, health. Lembrando, a gente faz essa diferenciação, porque na língua portuguesa o H ele não tem som, na língua inglesa tem. Então, ele vai ter som de R. Então, mental health, health. Então, there is growing recognition of link between physical activity and mental well-being. Então, there is, né? A tradução desse verbo aqui, né, dessas duas palavrinhas é growing, crescente, crescendo, grow é crescer, nesse caso crescente, reconhecimento of the link, do link between, entre physical activity, né, atividade física, and mental well-being, e bem-estar mental. A palavrinha well-being, então, é mental. Aliás, é bem-estar, tá? Sorry. But integrating, porém, integrando essas práticas, estas práticas, into, em, né? Dentro de, in, nesse caso aqui, em saúde mental, care, quer dizer cuidado, né? Toma cuidado, dar, nesse sentido de cuidar de algo. Permanece um desafio. Então, a crescente reconhecimento do link entre a atividade física e o bem-estar mental, porém, integrando essas práticas relacionadas à saúde mental, o cuidado com a saúde mental, permanece um desafio. Já se sabe, então, do link entre a prática esportiva, atividade física, né, e o bem-estar mental. Porém, né, abarcar, trazer tudo isso, trazer em sintonia tudo isso, permanece um desafio. Aí nós temos commercialization, referente aí à comercialização, né? The commodification of fitness can promote unrealistic body standards and pressure individuals to conform to specific ideals. Então, comercialização, né, de produtos relacionados às práticas corporais, ele diz respeito a esse processo aqui, ó, gente, que é quando todo mundo pensa da mesma forma relacionado a um tipo de corpo ideal, tá? A fitness, quer dizer, todos concordam com aquele padrão, né, de corpo, né? Fitness é sempre relacionado aí à qualidade do corpo, um corpo, né, relacionado à atividade física, que pode promover, na verdade, unrealistic body standards, um padrão. A palavrinha standards quer dizer padrão. Pode promover, então, um padrão de corpo irreal, tá? Então, quando a gente fala da comercialização, né, commercialization, nós estamos falando da venda de produtos ou de uma imagem que é irreal, né? É irreal para alcançar, é um tipo irreal de corpo, né? Que na prática não é fácil de se conseguir, aí recorre a outros meios, como o uso de medicamentos, por exemplo. And pressure, e pressiona, indivíduos, né, a se confirmar, né, gente, se conformar com esses ideais específicos, tá? Então, a comercialização nos leva, né, a promover um padrão, né, standards, um padrão de corpo irreal, e isso pressiona os indivíduos a se conformar que aquele ideal ali é o padrão, né, e que todo mundo tem que aceitar. E esse é um grande problema,
porque às vezes as pessoas, na busca por esse padrão, tá, que é irreal, essas pessoas acabam, então, tomando produtos, remédios, colocando até a própria vida em risco, tá? Então, quando a gente fala de comercialização, é comércio dessa questão das práticas corporais, em que passa a imagem de que tem um corpo ideal. E esse corpo ideal ele é irreal para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas. E aí, na busca por esse padrão que se estabeleceu na sociedade, as pessoas acabam lançando mão de tomar produtos, né, remédios e às vezes colocando a própria vida em risco, tá? Por quê? Porque se busca um padrão de corpo que na prática não existe, ele é irreal, né? Ele não diz respeito ao padrão para a maioria das pessoas e aí nessa busca as pessoas acabam cometendo erros de tomar remédios, por exemplo, tá certo? Continuando agora falando sobre sustentabilidade, que diz respeito também às práticas corporais. Então, mostrando aqui, olha só, sustainability, addressing the environmental impact. Isso aqui, a palavrinha addressing quer dizer endereçando, tá? Address é relacionado a endereço, né? Então, endereçar, né? Endereçando the environmental impact. A palavra environmental quer dizer ambiental, tá? Environment é meio ambiente. Environmental, ambiental. Environmental impact of recreational activities. Então, a sustentabilidade diz respeito, né, ao impacto ambiental das atividades recreativas, recreational activities, and promoting promovendo practice, né, sustainable, né, práticas sustentáveis e que a partir, né, se torna cada vez mais importante. Então, a sustentabilidade diz respeito ao impacto ambiental, né, que as atividades recreativas promovem, né, na vida cotidiana. Então, há essa preocupação de, por um lado, ampliar, né, a questão das práticas corporais, mas também sempre relacionado, é um desafio isso, tá? Relacionado aí ao impacto ambiental, tá? Essa relação também é importante, quem cuida disso é a sustentabilidade. Cultural diversity, diversidade, olha o TY aqui dando finaldade, que a gente já falou sobre isso. Então, a diversidade cultural, reconhecendo, and respecting, e respeitando vários cultural traditions. Né, respeitando várias tradições culturais, and practice, e prática, in a globalized world, no mundo globalizado, is essential for inclusivity. Então, a diversidade cultural, né, reconhecer e respeitar várias tradições culturais e práticas ao redor em um mundo globalizado é essencial para a inclusão. Então, aqui ele também deságua na questão da inclusão, tá? Reconhecer e respeitar a diversidade cultural, certo? Agora nós vamos ver, então, práticas corporais, bodily, tá? Vamos lá. Bodily, relacionado, então, a corpo, tá? Eu vou ver aí com vocês algumas práticas de vocabulário, né? Só que sempre relacionado aí a essas práticas corporais. Então, anotem, tem várias palavrinhas novas aí, vão anotando aquelas que vocês desconhecem, tá? Ignora que vocês já conhecem. Vamos ver, então, um vocabulário agora acerca de práticas corporais. Vamos ver? Bodily practice vocabulary. Exercise. Exercício. Exercise. Exercício. Physical activity. Atividade física. Physical activity. Atividade física. Health. Saúde. Health. Saúde. Fitness. 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 Flexibility. Flexibilidade. Flexibility. Flexibilidade. Strength training. Treinamento de força. Strength training. Treinamento de força. Muscle strength. Força muscular. Muscle strength. Força muscular.
cardiovascular, 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 cardiovascular. Aerobic exercises, exercícios aeróbicos. Aerobic exercises, exercícios aeróbicos. Well-being, bem-estar. Well-being, bem-estar. Posture, postura. Posture, postura. Mindfulness, atenção plena. Mindfulness, atenção plena. Recovery, recuperação. Recovery, recuperação. Mobility, mobilidade. Mobility, mobilidade. Strength, força. Strength, força. Resistance, resistência. Resistance, resistência. Coordination, coordenação. Coordination, coordenação. Rehabilitation, reabilitação. Rehabilitation, reabilitação. Então, né, nós vimos aí uma lista de vocabulário relacionado às práticas corporais. Agora eu vou mostrar para vocês um short dialogue, e esse short dialogue traz vários elementos também relacionados aí às práticas corporais. Vamos ver? Hey Vicky, have you tried the new yoga class at the gym? Not yet, but I've heard it's great for flexibility and stress relief. How it's been for you? Oh, it's amazing. I feel more relaxed and my balance has improved. Plus, it helps with my posture. That sounds perfect. I've been waiting to incorporate more mindful practice into my routine. You should definitely give it a try. It's a great way to connect your mind and your body. I will. I need to find a way to stay active and reduce my stress. Well, just let me know when you go. We can motivate each other. Então nós vimos esse short dialogue, né, nesse diálogo bem curto aí, vários elementos voltados ao vocabulário de práticas corporais. Vamos analisar algumas questões desse diálogo aí com mais atenção. Vamos lá? Então nós temos nosso primeiro, né, nosso diálogo entre esses dois personagens, speaking practice, prática de fala, né, de conversação mesmo, né? Nós temos o seguinte: Hey Vic, have you tried that new yoga class at the gym? Você já tentou, já fez um teste, né? Já participou daquela aula, class, né? Aquela aula nova sobre yoga at the gym, na academia? Hey Vicky, have you tried that new yoga class at the gym? Ei, Vic, você já participou, já fez o teste, já viu, já tentou, aí depende do contexto, né? Sobre aquela aula nova, né? De yoga na academia? Aí responde, not yet, não ainda não. Not yet, a palavrinha yet é ainda, né? Not yet, não ainda, ou ainda não, né? But I've heard it's a great for flexibility and stress relief. How's it been for you? Então ela continua, né? But, mas, né? Uma conjunção adversativa, né? Que significa mas, porém. But I've heard, eu ouvi. A palavrinha heard é ouvir, tá? E ela difere de listen to. A expressão, né? O verbo listen to e heard é a mesma coisa, a diferença é que listen to eu vou utilizar para ouvir com atenção. É sempre nesse sentido de prestar atenção, de estar atento. I heard eu utilizo para as outras situações onde eu ouvi, né, em que leva a consideração ouvir, tá certo? But I've heard it's great for flexibility or flexibility. Porém, eu ouvi, né, que é ótimo para flexibilidade and stress relief, e alívio, né, relief, stress, e alívio do estresse.
How's it been for you? Como tem sido para você? How's it been for you? Como tem sido para você? Aí continuando. It's amazing. É maravilhoso, é fantástico. It's amazing. É maravilhoso. I feel more relaxed and my balance has improved. Então, é maravilhoso. Eu me sinto mais relaxado e meu equilíbrio, balance, não é balanço, é um falso cognato. E meu equilíbrio melhorou, has improved, melhorou. Plus, quer dizer mais, né? No sentido de colocar uma ideia a mais. Mas it helps with my posture. E ainda, né? Então, plus, a tradução dele seria mais, mas nesse sentido aqui, e ainda, né? E ainda mais. It helps with my posture. E me ajuda, né? Com a postura. Então, it's amazing. I feel more relaxed and my balance has improved. Plus, it helps with my posture. That sounds perfect. Isso parece perfeito. That sounds perfect. I've been waiting to incorporate more mindful practice into my routine. Então ela fala, isso parece perfeito, parece incrível. I've been wanting, eu quero, né? Eu venho querendo, ou então estou buscando por isso, incorporar mais práticas, né, de alívio da mente, né, de, enfim, aliviar a mente, né, into my routine, dentro da minha rotina. Então, that sounds perfect. I've been wanting to incorporate more mindful practice into my routine. Aí, continuando, you should definitely give it a try. Você deveria, olha o verbo modal should, que vai indicar um conselho. Ele sempre vai indicar um conselho. You should definitely give it a try. Você deveria definitivamente tentar. Give it a try. Tentar, né? Fazer uma aula grátis ali, enfim, para ver como é que é. It's a great way to connect your mind and body. It's a great way, é um jeito maravilhoso, né, de connect your mind, sua mente, and body, e corpo. It's a great way to connect your mind and body. É um jeito maravilhoso de conectar seu corpo e mente. I will. A expressão I will, né, will é um verbo auxiliar formador de futuro, e aqui ele está dizendo, eu farei isso, com certeza, eu irei, né, I will. Então essa expressão é para ratificar o que fora dito, né? Ele convidou ela para fazer um teste e tudo mais, e ela disse, eu irei, né? I will, pode apostar que eu vou. I need to find a way to stay active and reduce my stress. Eu preciso, I need to, esse aqui é um verbo também considerado semimodal, tá? I need to find a way to stay active and reduce my stress. Eu preciso encontrar um jeito, um modo de permanecer ativo and reduce my stress, e reduzir meu estresse. Aí, let me know when you go. Deixe-me saber, me avise. Know é saber, conhecer, tá? Let me know, deixe-me saber. Ou me avise, né? A tradução para o português. Me avise when you go, quando você for. We can motivate each other. Nós podemos motivar um ao outro. We can motivate each other. Nós podemos motivar um ao outro. Tá certo, gente? Então, nós vimos aqui, né, nessa prática de vocabulário, também prática aí, né, de conversação, que é muito importante, é uma das habilidades que se espera, né, com a língua inglesa. Então, a gente trabalha várias habilidades, e uma delas é a prática da oralidade, né? Você entende-se que o desenvolvimento da língua inglesa, a aprendizagem, ela se dá, né, de forma concomitante, né? Todos os elementos, todas as habilidades. Então, essa é uma delas. A gente também precisa ouvir, né? Quando a gente ouvir, a gente precisa compreender. E esse compreender, às vezes, não é necessariamente conhecer todas as palavras, mas é estar familiarizado com o som dessas palavras. E o som das palavras, isso também é um pouquinho mais de dificuldade atribuído à aprendizagem da língua inglesa, é que as pronúncias variam. Todos nós, como já falei, carregamos aí sotaques, que é próprio nosso, da nossa região, do nosso ambiente, do nosso meio social. E isso vai, né, causar também uma pronúncia das palavras em língua inglesa um pouquinho diferente das demais, tá? Então, quando a gente busca
aquela prática perfeita, aquela pronúncia perfeita, ela não existe. Até porque não existe nenhum país, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nenhum país existe uma pronúncia ideal, tá certo? Isso é só um mito, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e a gente finaliza agora a nossa aula de hoje.